Agora vamos falar de alimentação, porque comer é bom demais, né? Eu tô recebendo aqui a Elaine Cristina Moreira, que é nutricionista. Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Bom dia. Comer é bom, mas a gente precisa saber fazer as escolhas, né? Mesmo porque a gente está hoje dando bastante ênfase nesse assunto. É o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, dia 26 de abril. E é um grande alerta que a gente faz para as pessoas antes de mais nada. Porque a vida ficando cada vez mais corrida, a gente tende a buscar o mais prático também, né? E o mais prático não é o mais saudável normalmente, né? É verdade. Quando a gente fala de hipertensão, tem os grandes vilões, a gente vai falar um pouquinho, mas também tem os alimentos que são benéficos para a saúde. Então a gente sabe que a hipertensão, né, um grande problema é o aumento do sangue, né, nesse vaso, que acaba aumentando muito o volume de sangue e aumenta a pressão. Então, quando a gente fala desse aumento, a gente sempre se preocupa com a quantidade de sódio. E aí tem toda essa polêmica. Elaine, mas qual o sódio que eu devo utilizar? Qual o sal, né? Então, o sódio, ele está presente no sal. Então, a gente tem, né, o sal comum, vamos dizer assim, que o grande vilão mesmo é o saleiro, né? Então para com essa história de exagerar nesse saleiro de mesa. Tira o saleiro de mesa. Às vezes a gente recebe um prato, nem experimenta e já coloca vai mais colocando sal em cima. Na batata frita também. E então, tudo já tem sal que vem pro prato da gente, né? Exatamente, não usa mais saleiro de mesa. Pronto, esse é um grande vilão. Aí depois a gente tem o sal comum, né, claro, e a gente tem o sal marinho. O sal marinho, ele é mais nutritivo, porque ele não sofreu o processo de refino, ele tem mais nutrientes, mas a quantidade de sódio é parecida com o sal normal, né? Então, assim, pode ter um pouco de redução, mas assim, é parecido. Agora o sal rosa tá muito na moda, né? As pessoas estão usando bastante, dizem que tem várias outras propriedades. Até que ponto isso é verdade? Porque o sal rosa do Himalaia, ele é tirado daquele solo que tem mais de 80 nutrientes. Como ele não passa por um processo de refino, ele preserva esses nutrientes. E em relação ao sódio? Ele tem menos sódio. Ai, que bom! Ele tem menos sódio. A gente vai passar uma tabelinha, depois vocês vão conseguir ver essa quantidade. Mas assim, é um sal destinado mais para uso gourmet. Como ele tá grosso, às vezes quando a gente corta o cristal em cima da preparação, pode ser que a gente consuma até um pouquinho mais do que se fosse só o sal refinado em pequena quantidade. Então, quando a gente fala, e também a flor de sal, que está muito na moda, cuidado, porque a flor de sal é a parte mais nobre do sal, né? Então, ele é retirado como se fosse uma nata daquele sal e há uma concentração de sódio. Então, a flor de sal tem um pouco mais de sódio do que o sal comum. Então, realmente é um sal mais gourmet para usar numa finalização. Para o hipertenso, o que é melhor? É o sal light. Né? O sal light, ele tem uma redução, algumas marcas de 50%, outras marcas de 66% de redução do sódio. Então tem o cloreto de sódio e tem também o cloreto de potássio. E o potássio ajuda até na redução da pressão, porque ele tem um efeito de dilatação da artéria. Que normalmente os hipertensos têm falta de potássio. Exatamente, porque perde um pouco pela medicação até diurético. Então, para o hipertenso, a melhor indicação saber o sal light. É o sal light, é a melhor, né? Agora, vamos dar uma olhada nessa tabela, já que a gente já entrou falando dos tipos de sal. Acho interessante a gente dar uma olhada na quantidade de sódio. Isso aí, essa é a quantidade em 1 grama. Gramagem por 1 grama. Por 1 grama. Né? Então, a gente vê, aqui esse light sal, ele tem 130 porque ele tem 66% de redução. Aí o sal light comum, mais ou menos 50%, que tem 197. O sal refinado, 400. O sal marinho, ele varia entre 380 até 420. Então tem algumas marcas que tem mais até do que o sal normal e tem umas que estão menos. O sal rosa realmente tem menos, 230. O sal negro, 380, que é aquele, ele é um sal indiano, né? E a flor de sal, 450. Vocês podem observar que é maior do que o sal refinado. Então é um produto mais gourmet para finalização. O hipertenso se beneficia mesmo desses sais com menor redução de sódio. Tá certo. Deixa eu lembrar o pessoal de casa. Eu sei que muitas das dúvidas, né, acabam aparecendo com relação a esse assunto. Claro. Mesmo porque quando a gente fala em números, realmente os números da hipertensão assustam bastante. Eu quero comentar isso com vocês já. Mas eu quero lembrar que tem já uma foto, né, da Elaine lá no nosso Insta. Então você pode mandar sua pergunta. Surgir alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Agora, presta sua atenção. Que coisa triste, né, a gente deparar com uma realidade como essa, né? A doença mata 300 mil brasileiros anualmente. 820 mortes por dia no Brasil relacionadas à hipertensão. 30 por hora. Uma a cada 2 minutos.
É muita coisa. Só que aí você fala assim, gente, eu nunca ouvi falar. A pessoa fala, morreu de quê? Morreu de hipertensão. Não, porque na verdade a hipertensão é a causa de uma lista gigante de doenças, né? Quais são as principais? Porque essa pressão alta, né? Então, o sangue passando com grande velocidade no vaso, ele machuca esse vaso. E aí, para o organismo se proteger, ele vai tratando, às vezes vai endurecendo esse vaso. E aí, o vaso mais endurecido, ele pode romper. Então, é o que a gente fala, quando um vaso rompe no coração, é o infarto. Quando ele rompe no cérebro, é o AVC, né? É o derrame. E ele pode atrapalhar muito também o funcionamento do rim, né? Que tem vasos muito finos, esses rompimentos atrapalham muito a função. Então, a gente tem que trabalhar mesmo para prevenir. Secundárias, né? Porque o sangue está ali fazendo o transporte, de tudo que a gente precisa para todos os órgãos, né? Então, está tudo comprometido. E é assustador esses números, porque a gente sabe que no Brasil, mais ou menos 25% da população tem a pressão alta. Mas é muita gente. Acima de 60 anos, 50% tem. Né? E homens, mulheres, quer dizer, todo mundo, né, pode ser atingido. E é uma doença ainda mais perigosa porque ela é silenciosa, né? Vamos voltar com o nosso assunto, hipertensão. A gente estava falando sobre um dos grandes perigos, né, dessa doença, o fato dela ser silenciosa. Isso é uma grande verdade, né? Sim, é uma grande verdade. Às vezes a pessoa não tem grandes sintomas, né? Então ela fala, mas só uma cervejinha aqui, mas só um salzinho ali, mas só um alimento, né? Uma linguicinha, um pouquinho de queijo que vai em tudo, né? Então aquele macarrão que já tem queijo, a gente na mesa acaba exagerando ainda mais no queijo. E às vezes a pessoa descobre a doença, descobre fatalmente que tem hipertensão, poderia ter sido evitada aquela doença, né, que foi instalada por causa da hipertensão, se tivesse tido hábitos saudáveis, se tivesse descoberto a tempo, se já tivesse tratando esse problema, né? Por isso que é tão importante fazer essa aferição com regularidade, participar de eventos como esse que a gente falou na Avenida Paulista, que já vai aproveitando aí para cuidar da sua saúde. Agora, vamos falar de comida? Vamos. Porque comer é bom demais. É muito. Só que a gente tem que cuidar do que, né, que a gente está comendo. Vamos começar a falar da listinha do mal aqui desse cantinho. Isso. Porque, Regiane, o que a gente tem que pensar é que quando um alimento está à temperatura ambiente, né, a gente compra, por exemplo, os queijos parmesões, os queijos, né, aqueles queijos que estão à temperatura ambiente. Para eles se conservarem, eles têm que ter mais sal, né? Então, um queijo Minas, que as carnes que ficam, né? Que fica a carne seca, né? O salame. Então, eles são conservados pelo sal. E o produto industrializado, claro, né? Vai ter um pouco de sal. Então, para poder conservar, um bolo que a gente faz em casa e o bolo que eu compro pronto, para ele ter o prazo de validade, teve um pouquinho de sal também. Então, claro, vamos reduzir os alimentos em geral, assim, esses que têm muito sal. E esses aqui são os vilões da quantidade de sódio? Esses são os vilões. Então, os temperos prontos, muito cuidado. A necessidade de sódio é 2.000 por dia. Um tablete desse já tem. Depois a gente vai ver uma listinha também. Né? Então, já tem a necessidade. Mas você fala, Elaine, mas eu vou colocar na carne, a família inteira vai comer. Eu sei, mas o arroz também tem sal, o feijão também. Na salada a gente vai colocar. Você está falando de uma refeição. Então, a gente faz pelo menos 2 refeições principais no dia, fora todas as outras, que esses lanchinhos, sim, a gente também costuma abusar dos alimentos industrializados. Ah, vou comer só aquele bolinho ali do pacote, também lotado de sódio. Então, assim, uma dica, usa erva fresca, né? Então, erva fresca ou erva desidratada, é um excesso de cebola, o alho, que a gente vai falar também do benefício do alho. Então, vamos mais para os temperos naturais. E se você tem um sal em casa, às vezes você pode até bater no liquidificador esse sal com um pouco de tomilho, de alecrim, e você faz esse sal temperado. Porque o problema também é a gente fazer uso de todos os dias, né? Tem gente que realmente usa todos os dias. Aí a gente pode dizer que não é um uso moderado, né? Uma coisa é você ter uma receita, 2 que você faz eventualmente, que vai os tabletinhos, né? Exatamente. E Regiane, o problema é a porção. Então, por exemplo, a batata, né? Quando você olha lá no rótulo, 25 gramas tem, a gente vai ver, acho que é 400, por exemplo, de sódio. Só que a pessoa come o pacote inteiro. Né? Então, olha lá no rótulo 25 gramas também. deve ser tipo um oitavo um pacote. O pacote acho que tem umas 100 gramas, mais ou menos, né? Então, a indústria também faz uma sugestão de quantidade, é que a gente exagera, né? Então, se é o biscoito recheado, é o biscoito inteiro. Não, olha a quantidade que a indústria sugeriu de você consumir. Mas é que essas coisas crocantes, elas foram feitas para isso. Quem consegue abrir um pacote, comer só 25 gramas e fechar, guardar para mais tarde ou para amanhã, né? É muito difícil. Na dúvida, eu nem compro. Nem entra em casa. Né? E também, às vezes, é somar, né? Então, assim, o meu lanche da tarde não vai ser só o biscoito. Então, eu peguei um pouco de biscoito, mas eu peguei um refresco, eu peguei uma fruta, então eu somei, eu diversifiquei. Né? Então, eu acho que esse é o grande benefício da alimentação saudável, que é essa variedade. Então, quando a gente fala de frutas e legumes, gente, é bom para todo mundo, é para o hipertenso, é para o diabético, é para quem quer ter uma alimentação saudável. Tá com saúde também. Por quê? Né? Porque aqui tem muita fibra, e a fibra a gente não absorve. Então, a fibra, ela funciona mesmo, ela se prende no colesterol, ela se prende na gordura, e ela é arrastada e eliminada
irrigada pelas fezes. Então ela passa como se fosse uma vassourinha mesmo limpando o nosso organismo. Né? Então isso é importante consumir diariamente. E claro que tem algumas frutas que são mais importantes para o coração e para a pressão alta. Então a maçã, né, a gente sabe que tem muita fibra e tem uns ácidos que favorecem, que protegem essa célula, esses vasos. A uva, né, a gente não colocou aqui, mas a uva também, todo mundo fala do vinho, mas esquece de comer a uva, né? A uva tem os flavonoides, o suco de uva, tem os flavonoides que são muito importantes para a saúde cardiovascular, para proteger essa membrana que está machucada pela pressão alta. Tá. Independente se a pessoa sabe ou não qual é o tipo de alimento que é o mais rico ou melhor para a saúde ou para a minha condição física e tudo mais, fica com uma regrinha, quanto mais fresco, melhor? Sim, e a frequência, né? Então, todo santo dia eu como de 3 a 4 frutas por dia, por exemplo. Elaine, eu não consigo comer 4, mas eu consigo comer 2. Todo dia eu tenho que comer fruta, né? Então, os vegetais na nossa salada, no nosso feijão, diariamente. Daqui a pouco eu vou saber sobre as castanhas, os grãos, né? Os alimentos integrais, também tem uma importância fundamental na vida da pessoa que tem hipertensão? E, Regiane, só falando do link da retenção, né? Eu acho que para a pressão também o que ajuda muito é o consumo de água. Então, às vezes a gente consome muito sal e a gente acaba não se hidratando bem para eliminar um pouco desse sódio também. Então, tem o inchaço, tem a retenção. Porque o sódio se liga muito na água, né? Exatamente. Por isso, quando a gente come um alimento mais salgado, a gente sente muita sede também. E quando a gente tempera uma salada, ela murcha, né? Porque o sódio, ele desidrata, ele retém água. Por isso que a gente percebe isso no nosso corpo também. Tá certo. Né? Então, as gorduras boas, elas são muito benéficas para a saúde cardiovascular e também para a redução do colesterol, que forma essa placa, e essa placa na artéria, que acaba diminuindo esse diâmetro e aí o sangue passa com muito mais pressão. Então, quando a gente fala, né, do azeite, dos óleos vegetais, então o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, quando a gente fala das castanhas, das nuts, a gente não pode esquecer que muitas vezes as castanhas e os amendoins, eles vêm com sal. Então, cuidado também, né, de preferência, comprar o sem sal. E controlar a quantidade, porque, claro, eles são calóricos. Tem aquelas barrinhas de nuts, né? Então, às vezes é uma opção, porque aí você já come aquela barra e não exagera na porção. Isso é uma opção para você que está querendo comer essas barrinhas ao longo do dia, mas está cansado daquelas de aveia, porque um tempo atrás só tinha essas, né? Exatamente. E uma coisinha ou outra variando ali, um gostinho de banana aqui, outro ali, mas era basicamente gostoso. Aveia e flocos de arroz. Exatamente. Agora tem essas de nuts que são bem mais ricas, né? E dá até para procurar uma que seja sem açúcar, então tem até, né, um benefício em relação ao valor de caloria. Então, os cookies integrais, a chia, que a gente sabe, chia e linhaça, eles são ricos em ômega 3, que também tem no peixe, né? A gente sabe que o ômega 3 é importante para a redução do colesterol. A soja tem bastante fibra, né? Ela tem a isoflavona, que ajuda até nos efeitos da menopausa, dos sintomas, mas no coração a soja tem uma função importante por causa da gordura que ela tem. Então, são ácidos graxos insaturados que ajudam nessa redução do colesterol. Faz uma saladinha, né? Uma saladinha de soja, o tofu, né, que às vezes já está mais fácil, às vezes para rechear um macarrão, para colocar numa salada, você pode colocar. Tá muito bom. E a aveia está no grupo aqui das fibras, né, junto com todos essas frutas. A gente não pode deixar de falar do alho, que ele tem uma substância, a alicina, que ela ajuda também na proteção desse vaso para a redução da pressão. Né? Então, colocar o alho na alimentação, o alho fresco, amassadinho, e se for comprar ele já preparado, sem sal, né? Observa isso também, que é muito importante. Tá bom. A gente tem uma tabela aqui que mostra a diferença de sódio entre os alimentos naturais, os industrializados. Vamos colocar aqui para a gente comentar. Então, olha só, quando você olha, né, a azeitona in natura e a azeitona verde enlatada, né, a diferença de 128 para 2.087. Mas é muito difícil achar azeitona fresca, né? Então, qual que é a minha dica? Lavar. Né? Então você pegou a azeitona, lava um pouco daquela azeitona para você colocar na salada, para colocar numa carne, para colocar no molho de macarrão, para diminuir a quantidade de sódio, né? Nossa, porque ali explode a quantidade, a diferença é muito grande. Então carne de boi, né? Então 123, só que aí a gente vai temperar. E aí a nossa mão que vai dizer a quantidade de sódio. Já um frio, né, um embutido, olha a mortadela, 1.143, isso em 100 gramas, Isso vale para peito de peru, presunto, vai todo mundo na mesma linha? Com certeza. Infelizmente, muita gente sódio... leva, o peito de peru é mais saudável, mais magrinho e tal. Mas tem a questão do sódio que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem que levar. Né, o queijo Minas e o queijo prato, foi aquilo que eu falei, né? Quando está a temperatura ambiente, esses queijos mais amarelos, a quantidade de sódio é maior porque é uma concentração da gordura, né? E a gordura tem essa capacidade também. A sardinha fresca e a sardinha industrializada. Então, uma dica, né, assim, de sardinha, atum, tentar escorrer um pouco aquele óleo, não que o óleo seja ruim, porque é um óleo vegetal, mas para escorrer um pouquinho, porque ali
tem bastante sódio, né? E a gente não pode esquecer que um grande aliado da pressão, do controle da pressão, é o emagrecimento, né? Então, a pessoa que quer ter a pressão controlada, claro que tem a medicação, né? Tem a alimentação que a gente falou, tem a perda de peso, essa medida de circunferência abdominal, né? Essa história da fita que vocês estão falando é importante também para medir o risco cardiovascular. Então, mulheres 88, homens 102. Né? Então, a gente tem que estar dentro dessa média, né? Tem que estar dentro dessa média. Vou deixar a pergunta do pessoal de casa, tá chegando bastante aqui. A gente já vai começar já a falar sua pergunta aqui para a nossa nutricionista, hoje a Elaine, que está aqui com a gente. A Dani diz o seguinte, ó, uma pergunta importante a dela. Meus pais são hipertensos. Podemos dizer que é uma doença hereditária ou que é necessário ter outros fatores somatórios para desenvolver? Eu deixei a pergunta da Dani no ar aqui. Ela disse que tem um fator hereditário importante na família dela, né? É verdade. Ela quer saber se essa doença pode vir sim, né? De pai para filho. Com e certeza. Se precisa de outros fatores para ela aparecer. Precisa. Dani, assim, é uma doença multifatorial, né? A gente fala. Então tem o peso, tem o sedentarismo, tem o fumo, tem o álcool e tem a parte genética, né? Então vamos dizer, uma a gente não pode controlar, mas todas as outras a gente eu consegue, acho que depende né? da gente, Tá. né? Então só pela genética ela não acontece, ela precisa combinar com um desses fatores então, aí. Manter o peso, né? Fazer atividade física, reduzir o álcool, parar com o cigarro, né? Parar com o cigarro e ter muito cuidado em relação aos vilões e os alimentos que favorecem. Tá. A Rosana tá dizendo que adora sal. Isso eu também. O paladar muda, gente, também tem isso. Quando a gente usa demais, a gente fica dependente dele, né? É igual o açúcar, né? Começa a usar menos, a gente se adapta. É verdade. E ela tá dizendo que erra na dose. É uma questão de educação, né? Do paladar mesmo. Ela quer saber se tem alguma forma de tirar o sal da comida. Ela diz que o paladar dela é salgado. Ela experimenta a comida e acha que nunca tá bom. Sempre coloca mais. Entendi. Que dica você dá pra ela? Eu acho que no começo você vai sofrer um pouco mais, né? Você vai achar que tudo tá sem sal, porque você saturou as suas papilas gustativas. Com o tempo, você vai limpando essas papilas e o sal vai ficando mais perceptível ao seu paladar. Então, no começo vai ser mais difícil, vamos dizer que vai ter um mesinho de adaptação, mas depois você vai conseguir perceber o sal mesmo em menor quantidade. E carregar em outros temperos também ajuda bastante, né? O alho, quando a gente usa muito alho, muita cebola, outros temperinhos verdes erva, também, né? Exatamente. Quanto mais temperada tá a comida, menos necessidade de sal a gente sente, né? Tomate, capricha. É muito bom, muito gostoso. Agora, ó, tem mais pergunta aqui. A Vivian Nascimento. Estou grávida de 8 meses, minha pressão está subindo. O que ela pode fazer para ajudar a não subir, hein? Entendi. Que dica que você dá para ela? Porque assim, a gente sabe que a gestante está como se fosse numa bola de água, né? A gente fala, né? Então é até para proteção dela, mas infelizmente acontece esse inchaço pelas questões hormonais. Então ela tem que usar um sal light, com certeza, né? Tem que diminuir o consumo desses alimentos ricos em sódio, exagerar bem nas saladas, né? Nas verduras. E uma coisa que as pessoas falam muito do tal do refrigerante, né? Essa dica é muito boa. Lembra que eu falei, né? Um grande vilão da pressão alta é a obesidade. Então a gente tem que emagrecer, né, a nossa população. E o refrigerante light, ele tem muito menos caloria. Então a gente está falando de uma redução de mais de 100 para 0 calorias. Então o benefício da redução calórica é maior do que o malefício do sódio. E também, se a gente for pensar, a quantidade, por exemplo, um copo de refrigerante comum, ele tem 10 miligramas de sódio. Um copo de refrigerante diet, ele vai ter 28. Só que 28 de sódio não é nada comparado a tudo isso que a gente mostrou. Para vocês terem ideia, um copo de leite tem 100 de sódio. E a gente não vai parar de tomar leite, né? O leite é importante, né? Então a gente até acabou não falando dos laticínios, né? Os laticínios desnatados, né? Então os laticínios desnatados, eles são muito indicados para o controle da pressão, né? Claro que tem uma redução da gordura saturada, por isso não vai prejudicar o colesterol, mas tem estudos mostrando que o cálcio protege as nossas artérias. Então essa onda de, né? É uma coisa pela outra, para leite, então observa se realmente você precisa parar o consumo do leite. E a lactose, que às vezes é o que causa mais essa intolerância, ela está mais presente no leite. Então, de repente, um iogurte, de repente, um queijo branco, a quantidade de lactose é um pouco menor do que o leite. Veja se você tolera, né? Então, cuidado com essas polêmicas. Então, se eu preciso emagrecer, às vezes a versão 0, ela vai te ajudar mais. E o sódio não é tão grande assim. Tá certo. Tá bom? Olha, tem bastante comentário chegando aqui, ó. A Marta tá dizendo, ótima pauta, ela disse que ela é transplantada renal, ela precisa dessas dicas. Obrigada pela participação. A Amanda tá perguntando o seguinte: é importante avaliar o índice glicêmico dos alimentos para os hipertensos? Não, isso não tem importância. Não? Em relação ao índice glicêmico, a gente fala muito do controle do diabetes e, lógico, o ganho de peso, né? Então, se a gente for pensar em obesidade, fica até atento. Mas na questão da hipertensão não é o mais importante, não. Tá.
Agora, uma coisa que assusta muito quando a gente fala em hipertensão é que ela está acontecendo cada vez mais cedo, né? Os jovens, as crianças estão apresentando hipertensão cada vez mais cedo, justamente por causa desses abusos, Exatamente. né? Então, às vezes, essa coisa do nuggets, né? O que vai levar para a escola? Então, às vezes, é um salgadinho, né? Eu já vi até frios, né? Que vem naquela porção menorzinha, que as crianças levam para um lanche das 10 da manhã. Então, não pode, pais, não pode mandar esse tipo de embutido para a criança, né? Então, vai levar um sanduichinho que tem um queijo, que tem uma geleia, de repente, de fruta, levar a própria fruta também. Elaine, mas eu levo a fruta traz. Não desista, né? Consuma a fruta na frente dos seus filhos. Eu acho que o exemplo é muito mais importante do que você pedir que eles comam, né? E essa variedade, agora é época de caqui, agora é época de mexerica, então vamos usar as frutas da época que tem um sabor mais agradável até, um valor mais acessível, e a gente pode se utilizar desses produtos. Tá certo. Ó, Alininha, pra gente finalizar aqui, como a questão da alimentação, como tem estudos e tem novas situações sendo mostradas o tempo todo, causa uma certa confusão na cabeça da gente muitas vezes, né? Claro. Você sabe muito bem disso, né? Afinal de contas, um alimento hoje ele é vilão, amanhã ele é inocentado. Daqui a pouco ele é bom, então faça consumo e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado disso mesmo que você está falando, sobre essas modas, né? O que é moda fazer agora, aí o glúten e a lactose, não sei o quê, e cuidado com isso, cuidado com os olhos e tal. A gente está abordando aqui nesse momento a questão da pressão arterial, não outras doenças. Então tem gente que de repente pode comentar, mas isso aqui não é legal ou aquele não é legal. A gente está falando exclusivamente agora da questão da pressão alta, tá? Agora, com relação ao sal, a Alininha perguntou aqui. Você disse que o sal light é o ideal. Isso vale para todas as pessoas, mesmo para quem não é hipertenso? É interessante reduzir o sódio usando sal light? Se a gente for pensar, o sal refinado, né, com certeza ele foi tirado todos os nutrientes, né? Porque pelo processo de refino, a gente acaba... né, até para ele deslizar, a gente coloca substâncias que acabam retirando os nutrientes. Então, a única função dele ali é salgar, ele não tem nutriente nenhum. Já o sal rosa, ele tem muito mais nutriente. Então, quem não é hipertenso pode usar o sal rosa, por exemplo? De repente pode utilizar o sal rosa, e ele tem menos sódio do que o sal comum. Que eu disse que é o que ela está fazendo aqui, que ela está usando o sal rosa e o sal marinho. Você está num período do mês que você está mais inchado, tem isso também, né? Então, nesse período eu vou diminuir um pouco o sódio. E aí tem uma polêmica também em relação aos light diets, porque tem alguns adoçantes que têm sódio na composição, né? Então, por exemplo, os adoçantes que são assim transparentes com a tampinha vermelha, eles são à base de ciclamato e sacarina de sódio. Então, às vezes você pega uma gelatina com açúcar e uma diet que é adoçada com ciclamato e sacarina. Então, essa com ciclamato e sacarina vai ter mais sódio. Então, adoçantes como sucralose e stevia já não tem sódio na composição. Então, se você for usar uma gelatina, um produto adoçado com sucralose, vai ter menos sódio do que um produto adoçado com sacarina e ciclamato. Bom, para quem não tem hipertensão, então vale o bom senso, né? Da gente no dia a dia e, claro, prevenção. Usar os melhores. E para essas pessoas, Rê, esse aqui é o grande vilão. Tira da mesa. Tira da mesa. Elimina da mesa. É o grande vilão. Mas acho que vale para todas as pessoas, não só para quem tem hipertensão, né? Sim. É muito interessante fazer uma consulta, uma conversa com um nutricionista, para a gente entender melhor quais são os grupos alimentares que você pode privilegiar, outros que você deve evitar, porque isso faz parte de uma reeducação alimentar que vai te acompanhar pro resto da vida. E quando a gente fala de ajudar nesse desinchaço, né? Então a gente fala muito dos chás também, né? Então, chá verde, chá branco, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem cafeína, vai aumentar a pressão. Não, dependendo da quantidade, não. O chá de cavalinha, né, que são chás diuréticos, que você pode ajudar também nessa perda de água pela urina. E hidratação, que é muito importante também. Então, a Elaine Cristina Moreira, que é nutricionista, esteve com a gente hoje. Vou deixar aqui o e-mail para você fazer contato, elaine.nutri@uol.com.br, elaine.nutri@uol.com.br. E água, né? E água, por favor. Que é sempre bom, né? É sempre bom. Obrigada, viu, Elaine? Até a próxima. Obrigada pela presença aqui. Prazer foi nosso. Dicas importantíssimas, né? Deixar a saúde sempre em dia.